sou Verônica Yamamoto e sejam bem-vindos ao canal Amor Essencial. O tema do vídeo de hoje é o poder da palavra. Durante esse final de semana, eu passei por um treinamento onde eu vivenciei coisas muito fortes e que vieram à tona muitos pensamentos de coisas que eu já vivi, de coisas que eu já passei e do que eu venho passando atualmente. Então, eu experimentei várias sensações durante esse treinamento, de dor, de perdão, de gratidão, de alívio, de esvaziar tudo o que eu carregava de desnecessário e preencher com aquilo que eu já carregava, que era bom, mas recebi ainda mais. Então, a sensação com que eu venho gravar esse vídeo é de muita leveza, tranquilidade, felicidade, muito amor, porque eu recebi muito amor também durante esse treinamento, e uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é sobre o poder da palavra. Então eu vou falar sobre o poder da palavra e eu vou fazer umas reflexões do que já me aconteceu no passado e do que eu vivenciei nesse final de semana. Então, eu acordei hoje escutando o meu coração bater bem forte, meu coração pulsando dentro de mim, não de ansiedade, de medo, não, eu senti a vida pulsando dentro de mim, uma sensação maravilhosa de estar viva e de cumprir a minha missão aqui, porque tudo ficou claro depois que eu participei. Eu já estava no caminho, a partir do momento em que eu criei esse canal e comecei a falar sobre as coisas. Agora parece que acenderam vários holofotes assim, e aí eu consigo enxergar esse caminho com clareza. A cada passo que eu dou, eu só confirmo aquilo que eu estou fazendo e agradeço e me entrego por inteira nesse processo de autoconhecimento, de autorrealização, de viver a minha missão. Bom, então vamos lá. Eu acordei com meu coração pulsando muito forte e eu comecei a analisar algumas coisas. Ontem eu assisti o filme A Procura da Felicidade. E eu já tinha assistido esse filme em outra ocasião da minha vida. Eu assisti esse filme numa época em que eu estava depressiva e eu queria melhorar, mas eu não sabia o que fazer para melhorar. Então, eu buscava livros de autoajuda, eu pegava livros porque eu já tinha assistido o filme A Procura da Felicidade, eu sabia que aquela história era muito bonita, então eu voltei a assistir vários filmes de superação, de motivação, para ver se aquilo mexia comigo de alguma forma e me fazia ir para frente e buscar soluções para minha vida e sair daquele ciclo de tristeza, né, de trevas. Então, eu assisti aquele filme e eu lembro como se fosse ontem, né, a sensação de que eu sentia, de que, poxa vida, todo mundo tem problemas, né, mas você tem que persistir, você tem que insistir naquilo que você quer e você vai conseguir. E pós-treinamento foi recomendado assistir esse filme. E ontem eu estava extremamente cansada, mas mesmo assim eu falei, não, eu vou assistir. Eu quero ver o que esse filme me traz de novo. Então eu hoje acordei, estava refletindo sobre o filme, sobre tudo o que eu
sobre o tema que eu iria gravar, que é o poder da palavra, e refletindo sobre tudo isso, e me veio uma coisa muito forte, que é o seguinte: eu pensei, durante o processo de depressão, durante esse tempo em que eu senti esse vazio interior, onde eu não via sentido na vida, onde eu não sabia qual era a minha missão de vida, onde eu não sabia por que eu estava aqui, eu precisava de respostas e eu não as tinha. Mas, mesmo assim, eu continuei buscando e eu vi que uma coisa sempre esteve dentro de mim. Hoje isso ficou claro para mim, que era a fé. A fé cega em Deus. Eu sempre tive muita fé em Deus. E eu me lembro que em vários momentos da minha vida, onde eram momentos decisivos, onde era o tudo ou nada, onde era chegar ao meu limite da dor, ao meu limite do desespero, ao meu limite de tudo. Quando eu não tinha mais forças, eu sempre clamava a Deus. É como se isso viesse de forma automática na minha boca. Toda vez que eu não suporto a minha dor, toda vez que eu não suporto, que eu estou no meu limite de tudo, eu clamo a Deus. E aí eu fiquei pensando em tudo isso, eu falei, gente, eu não percebia, mas toda vez que eu clamava, não que eu não percebia, mas toda vez que eu clamava a Deus, Ele sempre me atendia. Algumas vezes foi extremamente perceptível essa visão de que Ele me ajudou. Em outras vezes, no momento, eu não via claramente, mas eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, que estava estranho. E agora eu tenho clareza de que toda vez que eu clamei a Ele, Ele me atendeu. E eu tinha essa fé cega, essa fé de acreditar com todo o meu corpo, toda a minha alma e pedir e ser atendida. Então, aí eu comecei a fazer várias ligações dentro de mim, Quando eu lembro que eu pedi a Deus, por favor me ajuda porque eu não aguento mais, eu me lembrei da passagem onde Jesus sabe que vai passar pela crucificação. E ele conversando com Deus, ele fala, ó Pai, afasta de mim esse cálice, se for da tua vontade. Jesus também pediu para Deus, ele sabia o quanto ele ia sofrer, e que se possível que ele não fizesse ele sofrer daquele jeito, porque ele sabia que ia ser dolorido, mas ele entregou a Deus e seja feita a sua vontade. E ele passou pela crucificação. E aí eu tomei conta que eu também passei por esse processo de carregar minha cruz. Eu carreguei a cruz. Eu não sabia por que ela era pesada, por que eu tinha que carregar aquela cruz, mas eu carreguei aquela cruz. Eu me permiti viver aquilo. Eu cheguei ao fundo do poço e eu clamei a Deus, mas eu passei por aquela situação sozinha, porque cada um de nós tem que fazer o seu caminho, tem que trilhar esse caminho e passar, e carregar a cruz e passar pela dor para você conseguir crescer. E você vai entender do que eu tô falando. Porque aí eu comecei a fazer várias ligações e aí eu comecei a ver que tudo faz sentido.
Então eu falei, gente, eu passei por isso, e eu passei por isso em vários momentos da minha vida. Eu clamei a Deus quando eu estava tendo o Mateus, o meu primeiro filho, onde eu cheguei no meu limite da dor e eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais sentir dor. Se não for agora para ele nascer, eu vou morrer. Eu cheguei no meu limite da dor. E depois que eu clamei a Deus, o Mateus veio ao mundo e eu não sentia mais nada. A dor sumiu. Eu fiz a força para ele nascer, o Mateus fez a força para ele nascer e ele veio ao mundo. E aí ficou claro para mim, todas as vezes que eu clamei, ele me atendeu. E todas as vezes que eu passei por que eu carreguei minha cruz e que eu me permiti ser crucificada, eu me tornei mais forte. Eu tive que passar por aquilo. E aí eu me tornei mais forte. Cada uma dessas coisas que faz a gente sofrer e crescer nos tornam fortes. E essa é a nossa crucificação. E aí eu falei, nossa, agora tá tudo fazendo sentido. Tá tudo fazendo sentido para mim. O que era antes obscuro, era nebuloso, era muito cego e você não sabe qual que é o seu próximo passo, e você tem medo de dar o seu próximo passo. Agora não, agora é leve, é tranquilo. E aí eu fiz aquela analogia onde eu lembrei que toda pipoca, antes, ela é um milho. O milho, ele passa pelo fogo e ele se torna a pipoca. Um ovo cru, ele passa pelo fogo e ele se torna um ovo cozido, um ovo duro. O café, ele passa pela água quente e ele se transforma. Então, eu comecei a perceber que tudo para ser transformado, ele precisa de algo forte que vai fazer ele se tornar algo melhor, que é essa transformação, onde muitas vezes a gente não entende o nosso sofrimento. Quando a gente está sofrendo, a gente não entende porque a gente sofre. Só lá na frente, depois de você ter feito, de você ter caminhado mais, ter avançado, é que você vai olhar para trás e você vai entender o porquê que você passou aquilo. E tudo passa, tudo passa. Um nenê fica 9 meses na barriga, mas um dia ele nasce. Então, tudo passa. Você pode estar vivendo um momento onde você fala assim, gente, não dá para piorar, e o negócio piora ainda mais. Mas você vai passar por isso, isso vai acabar. E isso vai te tornar uma pessoa muito mais forte. Continue firme, porque essa é a sua cruz. E você tem que se permitir passar por esse processo de crucificação para você se tornar forte e se tornar melhor lá na frente. Então, quando isso fez sentido para mim, eu fiquei extasiada. E aí eu me lembrei também de que quando eu era pequena, eu devia ter uns 8 anos mais ou menos, eu vi um casulo de uma borboleta se formar na parede. Ela estava num lugar tão baixinho, eu não sei nem porquê, mas parece que aquele casulo era realmente para eu ver aquilo. Então eu acompanhei desde que a lagarta fez o seu casulo e ficou naquele processo enclausurada, e teve o grande dia, que foi o dia em que ela ia romper aquele casulo para ela
voar, para ela se tornar uma borboleta. E eu era uma criança, eu estava ali assistindo aquela borboleta nascer, eu estava achando aquilo fantástico. Eu falei, gente, eu não estou acreditando, eu estou vendo uma borboleta romper o seu casulo, que máximo! Só que aquilo era demorado, aquilo era lento, ela tinha que ir esticando, se esticando, fazer muita força para ela abrir as asas e romper aquele casulo. E eu olhando aquilo, eu falei, coitada dessa borboleta. Ela vai demorar aqui o dia inteiro para sair desse casulo. Eu vou ajudar ela. E aí eu peguei um pauzinho, alguma coisa, e ajudei a romper o casulo. E a borboleta saiu do casulo. Só que essa borboleta saiu murcha. Ela estava mole, ela não conseguia ficar em pé. E aí, naquele momento, eu entendi. Eu falei, eu não podia ter feito isso por ela. Ela é que tinha que fazer a força para ela esticar as asas dela e romper o casulo e esticar todas as fibrinhas das asas dela. E ficar forte, ficar firme. E eu acabei atrapalhando esse processo da borboleta. Eu quis ajudar, mas eu atrapalhei. Mas aquilo ficou gravado na minha mente. Eu fiquei tão triste porque a minha intenção era boa, mas eu acabei deixando ela deficiente, porque ela não pôde voar. E eu esqueci disso, mas hoje eu me lembrei. E isso serviu para mim de lição, que todo mundo tem que passar por sua transformação. E ninguém pode te ajudar. No momento em que você se sentir sozinho, em que você se sentir injustiçado e abandonado, é o momento da sua transformação. É o momento em que só você pode fazer algo por você. Ninguém mais, por mais que te ame, não pode fazer a transformação por você. Somente você pode fazer essa transformação. Então faça para você esticar suas asas e poder voar. Porque depois que você transformar, aí você não vai precisar passar por esse sofrimento de novo. E enquanto você insistir em ficar se achando vítima, ou se achando menos, ou se achando que você precisa de ajuda e pedindo ajuda, querendo que os outros façam a sua transformação por você, você não vai sair do lugar e você vai continuar sofrendo, até que você entenda que você precisa passar por esse processo de transformação. Quanto mais rápido o entendimento, mais rápido você passa por esse processo. Então eu achei tudo muito mágico. Agora sim, tudo faz sentido para mim. E aí você vai me perguntar, tá bom, e aí? E cadê o poder da palavra? Então, eu pensando em tudo isso, eu me lembrei que na semana passada mesmo, uma pessoa que eu não conheço e que apareceu na minha vida, assim, eu acho que não existem coincidências, eu acho que tudo tem um motivo, um propósito para acontecer. E essa pessoa era um bêbado que apareceu no meu trabalho pedindo dinheiro e eu tava varrendo o chão ali, eu não me manifestei e de repente ele olhou pra mim, ele ficou olhando pra mim e falou assim: você é uma pessoa boa, você ainda tem muito o que fazer aqui, você será uma profeta de Deus e você vai ter muita coisa. E desejou ali muito dinheiro pra mim, desejou muita coisa boa. E ao mesmo tempo que você olha pra uma pessoa dessa e você fala assim: ah, eu vou acreditar num bêbado, uma pessoa aí que
deve estar vindo aqui para pedir dinheiro para comprar, provavelmente comprar alguma coisa, as palavras dele penetraram em mim. Penetraram em mim. E eu não consigo me esquecer dessas palavras. Toda hora eu lembro disso. Toda hora eu lembro disso. E eu lembrei isso de manhã. E eu lembrei que quando eu saí do seminário, cheia de energia, num dos grupos que eu faço parte de depressão, de ansiedade, eu sempre, às vezes, vejo algum caso, alguma postagem e dou uma palavra, falo alguma coisa, às vezes chamo para conversar, se a pessoa não tá muito bem, né? Às vezes fazer uma troca. E eu percebo que muitas vezes, só de uma palavra que você dá de incentivo para uma pessoa, ela já muitas vezes muda a postura, dá um sorriso, já começa a se movimentar. Então, a palavra tem poder, sim. A palavra tem poder tanto para o bem quanto para o mal. E aí, eu lembrei de mais uma coisa ainda, quando eu estava fazendo a minha reflexão de manhã, que sempre minha mãe me contava uma história, que quando ela era criança, na casa dela, era falado muito o nome de baixo, que eu não gosto de pronunciar esse nome e você vai entender por quê. E ela falava que se falava muito, e ela morava numa casa bem simples, onde o banheiro era uma fossa e ficava para fora de casa. E ela, criança, tinha vontade de ir no banheiro às vezes à noite. E já estava acostumada a ir sozinha, né? E um dia ela foi sozinha nesse banheiro à noite. E ela me contou que ela viu em forma de um cão preto que olhava feio para ela. E ela ficou extremamente assustada, ela era uma criança. E aí ela aconselhou a mim, que também era criança, para nunca pronunciar o nome dele, porque ela me disse que isso chama ele. E eu realmente não gosto nem de ouvir e muito menos de falar. E eu sempre me senti protegida. Onde quer que eu estivesse, mesmo que eu estivesse numa situação até de perigo, eu sempre me senti protegida. Porque da minha boca só sai o nome de Deus. Quando eu entro num lugar, ou quando eu venho para minha casa, e eu sinto a vontade de falar, eu falo. Este lar pertence a Deus. Aqui só a luz entra. Aqui não entra as trevas. Então, a palavra, ela tem poder. Quando você clama a Deus, Ele te atende. E aquilo que você fala, acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. Se você quer ser feliz, diga que você é feliz. Se você quer que seu filho seja estudioso, diga para ele que ele é inteligente, que ele é capaz. Elogie as coisas que ele faz. Se você quer prosperidade, diga que você tem dinheiro. Não fica falando que nunca tem, que sempre acaba, que sempre falta. Porque é isso que acontece. A palavra tem poder. Então você tem que falar aquilo que você quer. E não ficar falando palavras que são malditas. Elas são malditas. Então, as coisas que não servem, não deixa que elas saiam da sua boca. Não permita isso. Fale das coisas boas. Emane isso. E aí você vai ver o resultado disso. E aí tudo fez sentido. E eu me dei conta de tudo, que é realmente isso. A palavra tem poder.
Você clama a Deus e Ele te atende. Agora, eu escuto muita gente só falar o nome dele. E aí, você quer a quem que você lembra a todo momento? Tudo a pessoa fala que é o inimigo que causou. Tá lembrando, tá falando o tempo todo do nome dele. Não é o nome dele que você tem que falar. É o nome de Deus. É o nome das coisas que você quer para sua vida. Se você tá doente, você não vai pensar na doença, você vai pensar na sua cura, na sua felicidade, na sua saúde. Se lhe falta dinheiro, você vai pensar na prosperidade, na abundância e não na falta. Você tem que pensar nas coisas que você deseja e falar aquilo que você deseja para isso acontecer na sua vida, porque as palavras têm poder. E isso, até uma criança já fez um teste, que eu até pensei em fazer esse teste, essa experiência aqui no canal e mostrar para vocês. Mas eu achei muita maldade, eu falei, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Que foi um menininho que pegou 2 plantinhas e ele falava para uma plantinha somente coisas boas. Como você é linda, como você está bonita hoje, olha só. E dava só coisas boas para aquela plantinha. E para outra plantinha ele falava que ela era feia, que ela era boba, que ele não gostava dela, que ela... Só coisas negativas. Ele fez essa experiência por um determinado tempo, que eu não me lembro qual. E quando ele veio trazer essa experiência, o que aconteceu? Ele mostrou que a plantinha que recebia todas as palavras boas, ela cresceu bonita. E a outra murchou, encolheu, se encolheu. E ele ficou tão triste que ele até chorou no vídeo. Ele falou que ela não merecia aquilo. Não merece mesmo. Se uma plantinha, um ser vivo, não merece essas palavras negativas, quem dirá você, sua família, seus filhos, seu marido? Então não permita que essas palavras façam parte da sua vida. Só transmita coisas positivas. Só fale aquilo que você quer, que a sua palavra tem poder. É com muita gratidão e que eu termino mais esse vídeo com tudo o que eu absorvi de conhecimento nesse final de semana e estou transmitindo para você com todo o meu amor. Porque, afinal de contas, o amor é essencial. Obrigada e até o próximo vídeo.